Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria estar aqui nesse espaço pela primeira vez. Nós já conhecemos alguns irmãos do jantar de casais, mas aqui na igreja é a primeira vez. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Queremos parabenizar todo o ministério pelo 6º aniversário. Creio que não foi fácil chegar até aqui, mas o Senhor, Ele tem sustentado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos louvar o Senhor com uma canção bastante conhecida. Você que souber, adore o Senhor juntamente conosco. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é teu nome, é teu reino buscamos, a tua vontade seja feita na terra, sim, no céu. Deixa o céu descer aqui nesse lugar. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Cante isso, Pai Nosso. Pai nosso No céu, santo, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra como é, sim, no céu, deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Peça isso pra Ele nessa noite, irmãos. Deixa o céu descer aqui nesse lugar, Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer,
para sempre. Amém. Descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Aleluia, Jesus. Santo Deus. Tu és santo. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando um barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater e eu vou
Deus. Que era lindo assim. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui. 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 Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 16, verso 13. Quero externar a minha gratidão a Deus em poder estar com os irmãos nesses 6 anos de festividade do templo, da igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas. Pastor Paulo, obrigado pelo carinho, poder nos receber nessa noite. Pastora Tânia, é isso mesmo? Tânia, pastora Tânia, Deus abençoe a sua vida, tá? Todo esse santo ministério, aos pastores, demais pastores que aqui se encontram, Senhor Jesus, continue fortalecendo a todos, venha acompanhado da minha esposa Aline. Deus continue abençoando o nosso lar, meu amigo Vladimir. Para nós é uma grande honra, um privilégio poder estar com os irmãos. Minha esposa disse, a gente ainda guarda a memória do encontro de casais, foi muito bom. Deus abençoe, muito bom mesmo. E a gente vem guardando isso. Fiquei muito feliz de poder retornar a esta casa. Capítulo 16, verso 13, o texto diz: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que vos revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo a ti que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podeis assentar, irmãos.
Quando nós paramos para meditarmos nos evangelhos e começamos a acompanhar, a conhecer a jornada de Jesus enquanto esteve habitando entre nós, assumindo essa forma humana, a nossa, nós percebemos que Jesus, ele sempre aproveitou a oportunidade que teve a fim de pregar a palavra. Jesus não era um pregador que inventava história. Ele sempre aproveitou a oportunidade que teve a fim de anunciar a respeito do reino dos céus. Embora Jesus estivesse habitando em um ambiente terreno, falando para seres humanos, Jesus sempre fez questão de falar mais a respeito das coisas dos céus do que das coisas da terra. Eu acho interessante porque a nossa geração cita que Jesus é o nosso modelo de fé cristã. E aí eu percebo que no tempo que vivemos, algumas pessoas estão mais focadas em falar das coisas terrenas do que das coisas celestiais. E aí, observando e meditando na palavra de Deus, nós percebemos que Jesus sempre aproveitou para pregar o evangelho e falar a respeito das coisas dos céus. Bom, Jesus sempre viveu envolvido por muita gente, rodeado por muitas pessoas. A verdade é que muitos daqueles que andavam atrás de Jesus, alguns, de fato, andavam atrás dele com a expectativa de receber milagres, né? Curas, providências. Outros, porque sabiam que na hora que a fome apertava, o mesmo que curava, o mesmo que libertava, ele também provia peixe e, sobretudo, provia pão. Nós olhamos também para uma classe de gente que andava atrás de Jesus com o objetivo de vê-lo escorregando em suas palavras e até mesmo errando em seus caminhos, para que eles pudessem, de fato, fazer o que fizeram por muitas vezes, que era dizer que Jesus estava sendo usado por espíritos malignos. Bom, percebemos pela Bíblia que uma grande parte daquela gente não dava crédito à sua pregação. Só que Jesus também não é o tipo de pregador menino que, por saber que alguns que se encontram na reunião não estão nem um pouco aí, ou nem um pouco voltados para a sua palavra, ele não desistia de pregar. Jesus não olhava para aqueles que não queriam ouvir a sua mensagem e dizia, agora eu parei de anunciar. Não, isso não fazia Jesus parar de pregar. Ele continuava anunciando, ele continuava falando. É verdade que aqueles que de fato abriram o coração para a sua palavra foram alcançados de forma extraordinária e sobrenatural. Bom, Jesus não desistia de pregar por conta de pessoas que não estavam voltados para a sua mensagem. Porém, Jesus também não ficava insistindo com gente que não queria. A prova disso é João capítulo de número 10. Jesus está pregando para os judeus, para a classe de gente a qual ele mesmo veio. E aí ele percebe que durante o sermão eles não estão nem um pouco voltados para a palavra. O que Jesus faz? Jesus vai agir de uma forma mais cirúrgica, enérgica, dizendo a eles, bom, o bom pastor conhece as suas ovelhas, porém, as suas ovelhas também reconhecem a voz do bom pastor. Parafraseando, Jesus está dizendo, se vocês não conseguem me reconhecer sendo vosso pastor, bom, não há como eu também vos considerar sendo as minhas ovelhas. Por quê? Porque ovelha que é ovelha, ouve, identifica e obedece quando ouve a voz do bom pastor. Ovelha que diz, vou seguir diante do meu passo. Ovelha que diz, vou andar conforme as minhas pernas. Não é ovelha. Pode ser qualquer tipo de coisa. Não é ovelha. A ovelha identifica quando ouve a voz do pastor. O que Jesus vai fazer? Ele não fica insistindo. Ele sacode a poeira dos pés, vai para uma região, para além do Rio Jordão, aonde João Batista já estava acostumado a fazer o que a gente? Pregar e também a batizar. Então perceba que a mensagem de João Batista sempre foi focada em quem? Jesus, no Cristo. Então aqueles que estão ali naquela região já estavam acostumados a ouvir João Batista pregar falando a respeito de Jesus. Porém, uma coisa
é ouvir a mensagem por intermédio de alguém anunciando. Outra coisa é ter a presença de Jesus no meio deles e pregando a palavra. O texto diz que Jesus vai pregar a esse povo que já estava acostumado a ouvir, de fato, João Batista pregando a respeito dele. E eu gosto da forma que o escritor ele decide encerrar a fala. Ele diz que, conforme Jesus pregava, os que ouviam creram nele. Creram em quê, irmãos? Na sua palavra. Porque tudo vem por intermédio da palavra. A gente inventa, mas a palavra é o suficiente. A gente tenta arrumar alguns meios, mas a palavra ainda é o suficiente. É por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tudo é por causa da palavra. A cura vem por causa da palavra, a direção vem por causa da palavra. Nos mantemos de pé, fortalecidos em Deus por causa da palavra. A palavra que nos trouxe é a palavra que vai nos levar de volta para casa, transformados, edificados, fortalecidos. Então não tem como andar de forma diferente. Eu sei, as pessoas têm inventado muita coisa, mas eu ainda continuo crendo no poder da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então não tem como inventar, é a palavra. Jesus vem pregando o quê? A palavra. No contexto que acabamos de ler, o tema escolhido para esse momento festivo, bom, Jesus já está muito famoso. A sua fama está percorrendo. As pessoas já estão ouvindo falar de Jesus, dos seus milagres, das suas manifestações. E aí eu acho muito interessante que Jesus vai chegar a Cesareia de Filipe e ele vai se voltar ao seu colégio apostólico. E ele começa a fazer uma pergunta. E aí, diz para mim, bom, o que os homens estão dizendo aí quem sou? E aí eles começam a olhar para Jesus. Bom, mestre, olha, alguns estão dizendo que o senhor é Elias. Outros estão dizendo que o senhor é João Batista. Bom, alguns falaram que o senhor é Jeremias. Ou alguns dos profetas. Então, perceba que o povo que estava ouvindo falar de Jesus e sabendo dos seus feitos, da manifestação do seu poder, eles estavam declarando muitos nomes a respeito de Jesus. E o que eu acho interessante é que quando eles estão citando que Jesus é Elias, que Jesus é João Batista, isso aqui não é um elogio não, irmãos. Eles estão, na verdade, usando um termo pejorativo, uma fala pejorativa. É verdade, é uma crítica, porque o Elias era considerado por eles o quê? Perturbador de Israel. Quando eles fazem essa comparação, eles não estão elogiando a Jesus. Quando eles comparam Jesus com João Batista, eles não estão elogiando a Jesus. E aí, Jesus, ouvindo essas palavras que saem da boca do seu colégio apostólico, ele ouve, analisa, e de repente ele já não pergunta mais o que os homens estão falando a respeito dele ou dizendo quem ele é. Ele está dizendo, vem cá, tudo bem, eles estão falando tudo isso a respeito de mim. E vocês? E vocês? O que dizem que eu sou? Porque eles lá de fora podem falar qualquer coisa. Mas e vocês que andam comigo? E vocês que se assentam comigo? E vocês que comem comigo? E vocês que têm aprendido de mim? E aí, alguns comentaristas vão dizer que há um silêncio sepulcral no meio do colégio apostólico. Porque quando é para dizer o que os outros estão falando, eles agem de forma de prontidão, de forma rápida. Mas quando é para responder a respeito do que eles acham, eles se calam. Você conhece gente assim? Dentro da casa do Senhor? Que quando é para falar de alguém de fora, ele fala rápido, ele responde rápido. Mas quando o momento dele de falar a respeito de Jesus, ele não sabe o que dizer. Você percebeu que Jesus está sendo cirúrgico com esse povo?
com seus discípulos. E aí eu acho muito interessante, é que eu gosto do Pedro, porque o Pedro era um tipo ousado. Ele não deixava passar, não, irmão. Se os outros se calavam, o Pedro era aquele que não se calava. E quando a gente olha para o perfil, para a história de Pedro, para essa caminhada de Pedro juntamente com Jesus, a gente vai perceber que de vez em quando Pedro vacilava na sua fala. Você percebe alguns textos mais à frente, Jesus, depois de ter elogiado, vai repreender o Pedro. O Pedro lança uma pérola, mas logo à frente ele vai dizer, não, Jesus começa a revelar para eles a respeito da morte, do sacrifício, do seu ministério, da razão, do meio, do fim, por que ele está ali. Aí o Pedro fala assim, não, vai, não, isso não pode acontecer. Aí Jesus já manda Sairão para ele, para trás de mim, Satanás. O mesmo camarada que empresta a boca para ser usado pelo Espírito, e agora está sendo usado por Satanás. E aí eu acho lindo, Jesus não o afasta, mas Jesus não deixa de corrigi-lo. Jesus não joga ele fora. Jesus não coloca de lá. Tanto é que quando nós olhamos para o perfil aqui de Pedro, Pedro se tornou um amigo de Cristo. Então Jesus não joga fora, mas ele também não deixa de corrigir. Ele também não deixa de tratar. E aí eu acho interessante, é que enquanto todos estão calados, o Pedro abre a sua boca e declara, bom, eu não sei o que eles acham. O que eles pensam eu não sei. Mas uma coisa eu te digo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, Jesus olha para Pedro, diante de uma fala dessa. Poxa, imagino Jesus olhando para o discípulo dele e dizendo assim, ô rapaz, tu é Pedro, isso não vem de ti não. Isso não vem da carne. Isso não pode vir do sangue. Uma palavra como essa, só meu Pai pode ter te dado essa revelação. E aí Jesus fala, então tudo bem. Já que tu está dizendo isso, eu também tenho algumas coisas para falar a respeito de tu. Aí ele vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Bom, no original, Pedro aqui é Petros, que significa fragmentos de pedra. Pedra, no original, é Petras, ou seja, significa rochedo, ou rocha inabalável. Eu já vi muita gente pregando esse texto e dizendo que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, trazendo ênfase que a porta do inferno só não prevalece por causa da igreja, não é. Não tem a ver com a igreja. Ele está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se a gente trazer para o original, o que Jesus está dizendo? Tu és Petros, tu és fragmento de pedra. E esse fragmento de pedra por si só não consegue manter a igreja de pé. Mas se o fragmento de pedra estiver edificado na Petras, no rochedo, na rocha inabalável, as portas do inferno não prevalecerão. Não tem a ver conosco, gente, porque aqui estamos num momento festivo, 6 anos, e aí eu entendo que não foi fácil. Possivelmente foram anos de muitas dificuldades, desafios, enfrentando leões, urso, matando gigantes. Eu acredito que no decorrer desses anos, possa ser que houve algum momento que parecia que não daria mais certo, iria fechar, não iria acontecer. E aí parece que para alguns da nossa geração,
a igreja se mantém de pé porque ela é boa demais, mas não é isso. A igreja só permanece erguida porque ela está sendo sustentada por um rochedo inabalável. E rocha aqui está apontando para Cristo. Jesus está falando com Pedro e ele mesmo está dizendo: tem que estar em mim, Pedro. Eu acho lindo, porque se nós pararmos para olharmos a Bíblia a partir de Atos capítulo 2, nós vamos ver o grande projeto de Deus se cumprindo na vida de Pedro. Então faz todo sentido isso que Jesus está falando. Na verdade, esse momento que Jesus está tendo com o seu colégio apostólico, de fato, é uma escola, é um ensino. Jesus está preparando esses homens para algo futuro. Por quê? Porque a missão de Jesus na terra era ir para a cruz, era morrer, era padecer, era fazer de fato aquilo que Isaías disse, como cordeiro mudo. Ele seria levado ao matadouro, não questionaria, mas ele morreria por amor às nossas vidas. Porém, após o sacrifício dele, vem a sua ressurreição. E aí, ele voltou para o Pai, e a destra do Pai está. E eu acho interessante, porque a igreja começa, ou seja, o evangelho de Cristo precisava dar continuidade. E quem daria continuidade a esse evangelho? Eram esses homens que foram separados por ele. Se o evangelho chegou a nós, louvado seja o nome de Cristo, que lá atrás, há muitos anos atrás, levantou esses homens para pregar a boa palavra. E aí eu acho lindo, porque Jesus está preparando esses homens e já está dando o segredo, a senha para Pedro. Pedro, só há uma maneira da igreja permanecer erguida. Qual? Diante dos desafios da vida, estando no rochedo inabalável. Nós temos muitas pessoas que se acham capazes demais, irmãos. Não, porque o dinheiro não tem a ver com dinheiro. Não, porque o poder... Não tem a ver com poder terreno, gente. Não tem a ver com a força. Não. Não é porque somos profissionais. Não é porque somos pessoas dotadas de conhecimento. Não tem nada a ver com isso. É bom se estudar, sim. É bom se preparar, sim. É bom estar buscando, sim. Mas só há uma maneira de haver crescimento sobre a igreja do Senhor: é estando em Cristo Jesus. É por isso que lá na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, quando eles estão vivendo aquela divisão terrível, uns dizendo: eu sou de Cefas. Aí outros: eu sou de Apolo. Quem é de Apolo? Aí outros: peraí, eu sou de Pedro. Quem é de Pedro vem para cá. Uma divisão partidária, uma igreja dotada de dons espirituais, mas uma igreja dividida. Alguns diziam: eu sou de Cristo. O bambambam, o tal. Quem é de Cristo? E diz os historiadores que a pior classe eram os que se diziam serem de Cristo. Paulo entra na veia dizendo: eu não posso falar com vocês como a homens maduros. Interessante é que mesmo pregando a palavra, eu percebo que eu preciso continuar dando para vocês um leitinho materno, porque vocês não cresceram. Ele diz: vocês estão confundidos, vocês estão errados. Não é Paulo melhor do que Apolo, não é Apolo melhor do que Paulo. Um plantou, o outro regou, mas só Deus tem poder para dar crescimento. Não é maior Paulo que planta, não é maior Apolo que rega, maior é Deus. Aleluia! Aleluias! Aleluias! Se não for por intermédio de Jesus, do auxílio do Espírito Santo, a gente não suporta, gente. Possivelmente, se não fosse o Senhor Jesus, a igreja não estaria aqui completando 6 anos de vida. Estaria não, irmão? Estaria não. Estaria não. Não existe outro meio. Então, a igreja não cresce porque ela é boa demais para isso. Não tem a ver com a igreja. Não é o fragmento de pedras. É o rochedo. É a rocha. Quantas vezes
nós saímos da nossa casa arrastados. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes você já passou por aquelas coisas? Talvez você passou hoje assim. Está sentado aqui. E até então se perguntou, não sei nem como vim. É verdade, irmão. Quantas vezes a gente sai, vai pregar, e às vezes o desejo é ficar sentado, ouvindo, aprendendo. Quantas vezes a gente nós estamos dentro de casa, angustiados, abatidos, vivenciando momentos difíceis, porque o evangelho de Jesus não tem nada a ver com esse evangelho que estão pregando por aí. Triunfalista, nem sempre a gente vence. Você ouve uma voz falando de uma forma tão sobrenatural, dizendo, levanta, vai tomar um banho, pega a roupa tal, você vai, mas eu estou desanimado, eu te dou ânimo. Estou sem força, ele vai dizer, eu te dou força. Estou meio caído, ele diz, eu te levanto. Ah, irmão. Não tem como eu dizer que estou aqui por causa de mim. Não tem como, gente. Não tem como eu dizer que a igreja está avançando porque ela é poderosa. Não, não é isso. Aí você veio. E o mais interessante de tudo isso é que a gente vem, e às vezes a gente vem arrastado mesmo. Mas o lindo é o retorno. A gente chega mal, mas volta mal quem quiser. É só quem quer. Porque quando chega aqui, há renovo de Deus para a nossa vida. Jesus não dispensa ninguém na reunião com fome. Não. Ele não manda ninguém para casa de qualquer maneira. Ele sempre tem banquete. Ele sempre tem peixe e pão preparado para nós. Ele sempre tem uma palavra de ânimo. Oh, irmãos, a igreja está de pé por causa de Jesus. Ele é o único, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Filho de Deus que desceu dos céus, que habitou entre nós, que se fez carne. Ele é a raiz de Davi. Ele é o rochedo inabalável. Ele é a pedra angular, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a cura que você precisa, Ele é a libertação que você precisa, Ele é o ânimo que você precisa. E se você entrou por essas portas hoje, se sentindo só, porque às vezes a gente se sente só, eu lhe digo pela palavra que Ele também é Emanuel, Deus conosco, aleluia. Ele é tudo que você necessita para viver. Ele é tudo. Ele é tudo, irmão. Jesus está dando uma revelação futura para o Pedro. Está vindo coisa por aí, Pedro. Para além do meu sacrifício, não cerrou não, está vindo coisa. E você faz parte desse projeto. E eu preciso que você entenda hoje que você é um fragmento de pedras. Você não é rocha. Você é fragmento de pedras.
você não é rocha. Sabe aonde mora? Melhor dizendo, aonde acontece a queda de muita gente? Quando alguns de nós se sentem fortes, mostrando para Pedro que esses fragmentos de pedra, distante de Cristo, fora do rochedo, somos essas pessoas que aqui estamos? É só você trazer a memória um pouquinho. Quem era você? Distante da rocha. Quem era você enquanto o fragmento de pedra andava assim? Depois da rocha, mudou ou não mudou? Consegue sozinho? Dá não. Mas se estiver na rocha, as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus não está dizendo que que ela não vai tentar, hein? Jesus está dizendo, não vai prevalecer. Vai até tentar. Vai até se levantar. Mas não vão prevalecer. Não vai pensando que estando na rocha, o inferno olhe para você e para mim e diga, ai, tu tá brindado, hein? Tu não vai passar luta, você não vai chorar, você não vai enfrentar dificuldade, está na rocha, é ruim. Uma certa feita, Jesus, depois de ter pregado, olha para os discípulos e diz para eles, entra no barco aí. Quando ele acalma a tempestade pela segunda vez. A primeira, Jesus estava, Marcos 4, verso 35. A primeira, Jesus estava no barco. Lembra da tempestade? Na segunda ocasião, Jesus não estava no barco. Ele olha para os discípulos e diz assim, vocês entram, atravessam, e eu vos encontrarei do outro lado. Jesus não tinha intenção de entrar no barco não, gente. Tanto é, enquanto os discípulos entram, a Bíblia diz que Jesus ele vai se despedir da multidão, e aí ele vai ao monte para orar. Depois de ter orado, ele desce, chega ainda em terra firme, ele avista o barco atravessando. E antes de entrar na água, de começar a andar sobre as águas, Jesus vai ver que os seus discípulos estavam enfrentando o quê? Uma grande tempestade. Um vento muito forte. E a Bíblia diz que o vento era... Quem mandou atravessar? Quem mandou atravessar, irmãos? Porque Jesus manda, faltou vento? Não falta, irmão. A outra ocasião ele estava dentro do barco e mesmo assim o vento soprou. A tempestade veio de forma brutal. E aí eu lhe pergunto, a vida com Cristo é uma vida sem aflição? É uma vida sem luta? É uma vida sem dificuldade? Não é, irmão. Não é. Eu sei que esse tipo de mensagem, em muitos lugares, você já não pode mais falar. Eu também me preocupo com isso. A gente não está aqui por causa de agenda. A gente está aqui para povoar o céu. Essa é a razão. Né? Infelizmente, a nossa geração ela está com seus ouvidos muito acostumados a ouvir esse tipo de mensagem genérica. Não, irmão, vai dar tudo certo. Entra dentro desse barco, atravessa porque vai dar bom, hein? E às vezes não dá. Está lá. Jesus está olhando para os discípulos. E a Bíblia diz que eles estavam enfrentando um vento contrário. O vento era muito forte. E eles estavam como? Remando. Em dificuldade? Sim. Mas continuaram. Jesus não tinha o objetivo de entrar ali, gente. Por que ele entra? Porque conforme ele vai passando, o texto diz que os discípulos, mesmo vivendo em um contexto turbulento, enfrentando um vento contrário, eles
não deixaram de estar atentos ao ambiente. E observando o ambiente à volta, eles perceberam, eles viram alguma coisa andando sobre as águas. Até então eles não sabiam que era Jesus. Eles pensam que é um fantasma. E eles começam a ficar assustados. Fantasma, fantasma, fantasma. E Jesus está atravessando. Quando Jesus vai ver o desespero do seu colégio apostólico, pensando que ele é um fantasma, ele fala, não, vou ter que parar. Tem uma lição aqui, hein? Tem uma lição aqui, hein? Ele não havia um objetivo de Jesus em parar, entrar no barco. Ele ia encontrar do outro lado. Por mais que eles não sabiam que era Jesus, eles perceberam que alguma coisa para além da tempestade estava acontecendo. A dificuldade mora quando a gente olha apenas para a tempestade, apenas para o vento, e não consegue perceber que para além do vento, Jesus está passando. Aí ele fala, agora vai ter que me revelar, não tem jeito. Que fantasma. Sou eu, Jesus. Não tem mais. Aí o Pedro, mais uma vez, pastor. É tu mesmo? É tu? Se és tu mesmo? Se é tu mesmo? Mesmo? Permita-me que eu vá. Carioca, né? Aí Jesus olha para ele assim, vai, vem. Aqui, ó. Vai não, Pedro. Você é doido? Ué, ele falou para ir, ué. Mas tu é doido, tu vai afundar o Pedrão. Irmão, eu não sei vocês, mas ele disse que eu sou um fragmento de pedra e que se esse fragmento de pedra estiver na rocha, pode dar bom. Então eu vou. Nunca viveu aquilo, gente. Nunca. Imagina. Ó. Fundou não. Aí a Bíblia diz que enquanto ele está olhando para o rochedo, continua. Enquanto ele está olhando para o rochedo, ele segue, ele caminha. Entende? Enquanto ele está olhando para o rochedo, ele não para. Ele nem percebe o vento. Mas quando os seus olhos desfocam da rocha, Jesus está falando com a gente. Amém? Já vou acabar, hein? Vou voltar no outro dia. E aí, gente? Enquanto ele está olhando para Jesus, o vento não abala ele. Mas quando é que ele começa a afundar? Quando ele tira o seu foco de quem? De Jesus. Está olhando para onde hoje aqui? Seu foco está onde? No vento? Na dificuldade? E aí, fragmento de pedra? Você está mais focado nas tempestades? Ou alicerçado nessa rocha? Esse texto ele me lembra da forma que Jesus encerra para a gente finalizar. O Sermão da Montanha. Eu gosto demais de sermão. E eu sempre digo, pastor, quando vou pregar nas igrejas, eu falo muito isso e eu digo para os irmãos, bom seria se todos nós que somos cristãos lêssemos e relêssemos o Sermão da Montanha. De vez em quando eu estou lá, lendo. Aí você vai ver Jesus se afastando do meio do povo, dando mais ênfase ao seu colégio apostólico. Ele se assenta numa pedra, sobe numa montanha, se assenta, e aí ele começa a trazer ensinamentos extraordinários e sobrenaturais para a vida cristã. Jesus começa a preparar os seus discípulos para algo futuro. Bacana, né, gente? Muito legal o ensinamento. Só que algo mexe comigo.
E todas as vezes que eu leio o Sermão da Montanha, que se dá a partir do capítulo 5 e encerra no capítulo 7, eu fico me perguntando por que Jesus, depois de ter ensinado tanta coisa boa, decide encerrar o sermão trazendo uma parábola. Capítulo 7, verso 24, 25, 26 e 27. Por quê? Os ensinamentos já estavam bons demais, gente. Por quê? Depois de ter ensinado, ele olha para o seu colégio apostólico e diz, verso 24, capítulo 7, aquele que ouve estas minhas palavras e as... Espera aí, não é só ouvir, não? E as pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus diz. O construtor que edifica a sua casa sobre a rocha, também veio vento, veio chuva. Os rios transbordaram e deram de contra aquela casa. Mas ela não. Por quê? Estava edificada sobre a... De igual modo, ele vai falar do construtor insensato. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não. Ele compara o homem que edificou sua casa sobre a... Veio o vento. A chuva cai. Os rios transbordam. Deram de conta aquela casa. E grande foi a sua... Deixa eu te falar. A construção no tempo antigo era diferente dessa nossa. As paredes das casas, elas eram feitas de um tipo de barro batido ou socado. O teto era de terra coberto por palhas. E eu acho interessante, você lembra de Marcos capítulo 2, quando os 4 amigos levam um paralítico de Cafarnaum e não conseguem entrar nem pela porta nem pela janela, e aí eles vão lá e destelham o telhado e baixam o seu leito. Bom, diz os historiadores que era muito fácil um ladrão, com um golpe, com um soco, fazer um tipo de buraco nesta parede. A casa não tinha muita estrutura. Então, qual era a estrutura da casa? Bom, não era parede, não era teto. Era quando essa casa se tornava edificada sobre a... Era necessário ter um fundamento. E aí, Jesus está falando de que cenário? Bom, o mar da Galileia, que era um mar envolvido por muitas areias. E abaixo dessas areias haviam rochas. E era comum os construtores fazerem as suas casas, levantarem as suas casas próximo a um riacho. Ainda que esse riacho estivesse vazio, sem água, seco, melhor dizendo, eles ali construíam por quê? Porque eles sabiam do período da chuva. E essas águas serviam para mantimento da casa e também para mantimento dos seus animais. Então eles construíam as suas casas. Só que, perceba, o construtor sábio, tanto o construtor insensato, sabiam dos perigos da região. O construtor insensato, ele se iludiu com o período do sol. Ele se ilude de uma forma tão negativa com o período do sol que ele se esquece que o clima também muda de vez em quando. Que de vez em quando o sol sai de cena e o que vem? Chuva, ventania. O que é que o prudente faz? Conhecendo e sabendo da mudança de clima, o que é que ele faz? Ele se resguarda, ele vai cavar. E cavar aqui dá trabalho. Alicerçar a casa na rocha dá trabalho. Nem todo mundo quer ter trabalho, né, gente? Tem gente que diz, eu já vim na festa ontem. Para que sábado? Para que domingo? É porque tem gente que se comporta que nem as 5 viúvas insensatas. Lembra? O azeite da botija é o suficiente. O problema é que quando o noivo gritar, o azeite, a reserva vai fazer falta.
E aí deu ruim, gente. Aí esse construtor vai lá, constrói, edifica. E quando o processo da chuva veio, como é que a casa dele fica? De pé. De pé. Então só há uma maneira para essa casa estar edificada ou permanecer de pé diante dos processos da vida. Estando em Cristo. Estando em Cristo. Quem vive em Cristo vive uma vida diferente. Quem vive em Cristo não vive do jeito que quer. Quem vive em Cristo vive o que o Senhor da igreja quer. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele continua sendo o amparo da igreja. Ele continua sendo o sustento da igreja. Então, irmãos, permaneça em Jesus, esteja em Jesus, porque vou falar um negócio para você, servir a Jesus é bom demais. Amém? Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Que possamos todos estar em Cristo Jesus. Que você na sua casa permaneça em Cristo Jesus. E a pergunta que eu vos faço nessa noite é se há alguém entre nós que por um acaso se encontre afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar para os caminhos do Senhor nessa noite. Essa é a oportunidade. Tem alguém para Jesus? Alguém que deseja retornar para sua casa de forma diferente? Todos que aqui estamos já servimos a Cristo, é isso, irmão? Então, maravilha, a palavra foi para nós. Então, que nós, como igreja, permanecemos em Cristo. Porque só Cristo pode nos fazer continuar avançando em glória. Que Deus vos abençoe e aplauda Jesus. Obrigado, pastor. Viúva não, irmãos, perdão. As virgens. Viúvas não. As virgens prudentes. Virgens insensatas. Amém? Só para corrigir.